uma palavra sobre o humanismo e a Bíblia. Porque isso aqui é interessante a gente entender a contribuição de homens que não foram até lá. Por quê? Eu vou mencionar aqui dois personagens em especial que foram reformadores, por assim dizer, ou pelo menos renovadores, que não acompanharam o movimento protestante. Não chegaram a quebrar com a tradição romana. Então permaneceram na Igreja Católica, mas foram fundamentais para não só dar o impulso para algumas coisas da Reforma, mas porque eram críticos da Igreja. Nunca chegaram até a coragem de abandonar a Igreja, mas eram críticos de coisas que estavam erradas na Igreja. E nesse sentido, o humanismo tem algumas contribuições interessantes. A primeira, que é mais conhecida, é de que eles voltariam às fontes. Essa frase que ficou famosa, ad fontes, né, que é o latim para de volta às fontes, de volta aos originais, é porque despertou-se um interesse muito grande por não ter Aristóteles via aristotelismo da Idade Média. É um exemplo, porque isso aconteceu em várias áreas do saber. Filosofia é um exemplo disso. Então, o que começou a acontecer a partir do final da Idade Média, e aí principalmente com o movimento humanista, aí logo antes da Reforma eclodir? As pessoas queriam ler Aristóteles no original. Não via algum professor que supostamente era aristotélico, né? Ou Platão, ou qualquer outra coisa da literatura. Então, essa ideia de voltar às fontes fez com que gerasse um zelo muito grande pelos originais. Então, no que diz respeito à teologia, despertou um interesse por voltar para o grego. Hebraico, por exemplo, era pouquíssimo conhecido. Poucas pessoas estudavam assim mais seriamente, academicamente. Mas nessa época surge um número maior de pessoas interessadas em estudar o texto no original. Entender não só o grego, mas também o hebraico. E aí surgem as pessoas que vão conhecer melhor as escrituras de maneira imediata e não mediada. O que eu quero dizer com isso? Se você não teve oportunidade, vou te falar uma coisa interessante que uma hora, se você puder ter oportunidade, seria curioso para o seu entendimento, ver. Se você já viu uma Bíblia da Idade Média, por exemplo, de Gutenberg, impressa, alguma imagem, e principalmente as Bíblias chamadas, as Bíblias anotadas, tem uma famosa chamada Glossa Ordinária. O que você vê na página? Você vê os textos sagrados espaçados com comentários bem pequenininhos entre cada linha da Bíblia. Ao invés de Bíblia anotada hoje, que você tem na nota de rodapé, vamos dizer assim, você tinha os comentários breves no meio do texto sagrado. Então, como é que as pessoas estudavam a Bíblia? Vamos falar dos acadêmicos, tá? Daqueles que estavam... Eles liam os comentários que colocavam entre os textos sagrados. Então, era muito comum você entender a Bíblia via comentários. E não dizer, deixa eu ver se eu estou entendendo o texto pelo texto. O comentário já ditava o que era. Então, em relação a várias doutrinas que já estavam manchadas pelo entendimento romanista, as pessoas já liam a chamada glossa, que eram os comentários. Esse problema não é um problema só da Idade Média. A gente faz isso às vezes com Bíblia anotada, né, hoje em dia. Tem gente que nem gasta fosfato para entender o texto, ele já vai direto na notinha que tem lá embaixo. Quer dizer, ela não é em si ruim, eu não estou dizendo que anotações são maléficas, não devemos usar nunca, mas que às vezes ela vira uma muleta ruim. Isto é, a gente não aprende a pensar sobre o texto, né? A gente vai direto para aquilo que alguém já explicou. É igual dizer assim, quando o membro da igreja chega para você, se você é pastor, e fala assim, pastor, o que o senhor acha disso? Por que ele está fazendo essa pergunta? Qual é a sua opinião sobre tal coisa? A gente gosta de ouvir a opinião do pastor falando de tal, do pregador falando de tal, do palestrante. Por quê? Porque tem autoridade. A gente faz isso hoje. A versão é diferente, mas a gente faz isso hoje. A gente gosta das glossas, né, da glossa, dos comentários, da autoridade, do peso do fulano de tal ter dito que aquele texto significa isso. Você fala, o fulano de tal disse. Não é qualquer um. Tem tantos livros já. Então, na época do humanismo, houve um interesse muito grande por voltar ao texto pelo interesse que tinham pelo texto.
Isso aconteceu com o estudo dos originais grego e hebraico das Escrituras.